Boa tarde, vamos então dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o capítulo 2, o milagre da gratidão. E, como de hábito, vamos fazer aqui uma rápida introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. A mensagem extraída do comentário à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Não ouvides que antes das obras externas, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada na verdade, mas por isso mesmo sublime e eterna. Então vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Interessante e importante quando Emmanuel faz para nós as suas advertências. Então ele nos diz assim, de que não esqueças, não ouvides, que antes das obras externas, antes de estarmos procurando vivenciar publicamente aquilo em que acreditamos, as nossas concepções de espiritualidade e de religião, que aí ele coloca, sempre fáceis e transitórias. Vejam que coisa interessante para refletirmos. As questões de ordem material, a caridade, sobretudo direcionada ao nosso próximo, ela é colocada aqui por Emmanuel como sendo a prática fácil e transitória. Mas, aí ele coloca, primeiramente tens de fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Essa construção íntima da sabedoria e do amor é justamente porque a qualidade dos nossos atos que expressam aquilo em que acreditamos trará sempre a substância e a essência do amor que damos a nós mesmos e do entendimento da vida que já vivenciamos conosco. Por isso, a questão interior tem que ser plenamente resolvida para que no ato da vivência, de exteriorização do que acreditamos, tenha por alicerce e subsídio o trabalho de construção do amor íntimo, da sabedoria íntima também. E por isso ele diz assim, finalizando esse parágrafo que separamos da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim, muito difícil de se realizar, na verdade, mas por isso mesmo, substancial e eterna. Então, que estejamos atentos e não esqueçamos a advertência de Emmanuel de que é preciso, primeiramente, trabalhar o autoencontro, o autoamor, a percepção das leis divinas atuando em nós. E de tal forma que, ao vivenciarmos, através dos atos de interação com o nosso próximo, estejamos fazendo com a melhor qualidade possível. Vamos então para o nosso tema dessa tarde, que é o milagre da gratidão.
é a introdução do capítulo 2 do livro Psicologia da Gratidão, que começamos a analisar, a estudar aqui na semana passada. Lembrando a necessidade principal, a leitura do livro. Aqui nós apenas compartilhamos alguns parágrafos, alguns tópicos, mas a leitura da obra de forma íntegra é muito importante. Então, separamos esse primeiro slide para estabelecermos comentários da mensagem. Os sentimentos inferiores, herança perversa do trânsito evolutivo, constituem presídios sem grades, que limitam a movimentação emocional e espiritual do ser, constrangendo o processo evolutivo e gerando sofrimentos. Então, para nos apropriarmos do tema principal, a gratidão, e aqui o milagre da gratidão, Joana começa a nos informar os subsídios mais importantes a serem resolvidos para que consigamos vivenciar essa gratidão em plenitude. E ele vem, claro, da percepção e da superação do material de sombras do nosso inconsciente, sobretudo de vidas passadas. E é por isso que ela diz: os sentimentos inferiores, herança perversa do trânsito evolutivo, ela se refere ao fato incontestável de que o nosso passado existencial é de erros, é muitas vezes de crimes, de vícios, de desequilíbrios. Essa é a herança, de forma mais abrangente, que trazemos do passado e que constituem presídios sem grades, mas que limitam a movimentação emocional e espiritual do ser. Como assim? Ora, ao nos depararmos com o maior presente que poderíamos receber na atual encarnação, a revelação espírita, e a sua proposta planificadora de paz, de plenitude, de felicidade, baseada no Evangelho do Cristo. Nos identificamos, mas depois de algum tempo, percebemos a dificuldade de vivenciar de forma natural, espontânea, aqueles sentimentos e aquele entendimento de vida com o qual nos identificamos agora. Surgem os conflitos, as dificuldades, e elas vêm desse material complicado do nosso passado encarnatório, e que se reveste, como Joana aqui coloca, como verdadeiras grades de um presídio, constrangendo, limitando, tolhendo o processo evolutivo e gerando, consequentemente, sofrimentos. É nesse trabalho que aqui estamos procurando compartilhar, de entendimento da nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual, e da superação desse conteúdo perverso que trazemos do passado, que Joana nos traz essas obras maravilhosas da série psicológica de Joana de Ângeles. Mas prossigamos. Esse ego primitivo tem por obrigação consciente eleger o bem-estar e a saúde como diretrizes que lhe facultem a harmonia,
ensejando a identificação com as aspirações do self. Então, esse ego primitivo diz respeito a esse conteúdo abrangente do inconsciente que está presente na nossa persona, no nosso ego, e que o nosso espírito, a consciência desperta que estamos trabalhando, tem, percebe logo, o dever de eleger o bem-estar, a saúde, como diretrizes, como caminhos que lhe possibilitam a harmonia, ensejando a identificação com as aspirações do self, do eu profundo, da nossa identificação maior com a nossa origem. E aqui, quando Joana destaca que é através desse esforço onde elegemos o bem-estar e a saúde como diretrizes que vão abrindo campos, né, possibilidades para a ação com as aspirações do eu profundo, do self. Prossigamos. Permanecendo na condição de sombra morbosa, doentia, dá lugar à instalação de emoções igualmente primárias, que a razão bem direcionada deverá superar. Então, esse conteúdo do inconsciente, enquanto não é resolvido, ele permanece na condição de sombra, morbosa, cheia de conteúdo estragado, não aproveitável, e que dá lugar à instalação de emoções igualmente primárias, que a razão bem direcionada deverá superar. É evidente que essa razão bem direcionada, ela terá que trabalhar por base a percepção espiritual da vida, a fé raciocinada. O estabelecimento de deduções lógicas e coerentes do conteúdo espiritual que recebemos pela doutrina espírita e com a realidade que vivenciamos no nosso dia a dia. É preciso exatamente perceber nesse trabalho de superação dessa sombra morbosa o único caminho que, de fato, nos possibilitará um nível de plenitude e de felicidade que há muito almejávamos. Prossigamos. Né? O ser humano, graças à conquista da consciência, está destinado à individuação, que alcançará mediante a perfeita fusão do eixo ego-self, a completude, da qual retornará a unidade que sofreu fissão. Essa fissão que Joana se refere aqui é exatamente proveniente das nossas reencarnações, aonde, direcionando o livre-arbítrio de forma contrária às leis divinas, criamos essas rupturas geradoras de sofrimento. Então, voltando aqui ao conteúdo inicial, o ser humano, graças à conquista da consciência, está destinado à individuação. Então, o progresso, a nossa espiritualização, a conquista do eu profundo é invariável para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, efetivamente, se planificará como conquista evolutiva nossa. Mas aí, voltando ainda ao texto, é por isso que Joana diz que está destinada à individuação.
A individuação é o processo que vai se estabelecendo na medida em que a percepção espiritual da vida está sendo cada vez melhor trabalhada, nós passamos a nos perceber não mais como um corpo perecível e não mais com uma identificação personalista, aonde, mesmo em termos de identificação de gostos e de tendências, temos a lucidez de perceber nelas aspectos passageiros da nossa caminhada evolutiva. É verdade. Aquilo que caracteriza o nosso caráter, a nossa personalidade, que é o retrato, é o resultado do que tivemos na educação durante a infância, a juventude, o que trazíamos do passado, contextualizamos com a experiência encarnatória atual, principalmente no período da adolescência, e tomamos novas definições. O trabalho de individuação é que nos faculta a não adoecermos de forma desequilibrada por projetarmos uma identificação como se pudesse ser permanente de determinados aspectos do temperamento, da personalidade, que também devem ser vistos como transitórios. O espírito, ao retornar ao plano espiritual, ele faz um trabalho de reavaliação entre o que já conquistou em termos emocionais, sentimentais e espirituais, e o que se define agora com o seu retorno ao plano espiritual. De tal forma que, ao reencarnarmos novamente, não seremos exatamente a pessoa que partiu da Terra na atual encarnação. Estaremos sempre num projeto de individuação constante, planificadora, na medida em que a percepção espiritual da vida estará sendo cada vez melhor trabalhada por nós. Nesse sentido, todo o empenho para combater as imperfeições morais deve ser colocada a serviço do equilíbrio, da harmonia emocional e psíquica. Nesse sentido, todo o empenho é nesse sentido em que nós vamos trabalhando a nossa individuação. Devemos combater as imperfeições morais, que deve ser colocada a serviço do equilíbrio, da harmonia emocional e psíquica. É o trabalho de ressignificação do nosso inconsciente, da nossa sombra, aonde agora, absorvendo o conteúdo iluminativo do Evangelho do Cristo, nós buscamos expressar novas identificações, novos ideais, e esforço da vivência desses ideais, agora em harmonia com as leis divinas. Então, isso, claro, trará como consequência o equilíbrio, a harmonia emocional e psíquica. Em tal abordagem clínica, a gratidão desempenha uma função psicoterapêutica de suma importância, pelo fato de entender as ocorrências do dia a dia, mesmo aquelas de conteúdos perturbadores. Importante aqui procurarmos extrair o conteúdo profundo do que Joana nos traz. Vejam só. A gratidão desempenha uma função psicoterapêutica de suma importância, pelo fato de entender as ocorrências do dia a dia. É claro que essa gratidão
ela só consegue assim se estabelecer à medida em que nós passamos a cada vez mais discriminar, separar, classificar as ocorrências e situações do dia a dia sob o ângulo do ponto de vista espiritual. Antes nós agíamos quase que de forma constante e inconsciente, reagindo ao calor das emoções, das situações. Agora, passamos a colocando mais os pés no chão em termos de valores espirituais recebidos através da revelação espírita, somos chamados a classificar, a perceber aspectos espirituais em tudo aquilo que nos acontece no mundo material. E dessa forma, à medida em que isso vai se tornando hábito, naturalmente, o sentimento de gratidão profunda vai se delineando em nosso íntimo. Exatamente porque a percepção das leis divinas atuando na vida deixam para nós bem claro o seguinte: o mundo está no seu lugar. As pessoas estão nos seus devidos lugares. A vida como se apresenta na Terra, que é um mundo de provas e expiações, não poderia ser melhor. Diante das necessidades evolutivas que cada um de nós traz. O sentimento da gratidão que está associado a essa percepção espiritual da vida deixam para nós, em nosso ser e nosso íntimo, de que a vida está sob a direção do poder de Deus. O Cristo é o governador do planeta. E por mais absurdas que sejam as situações que estejamos vivendo nos dias atuais, a providência divina atua. A interferência da espiritualidade é real, mesmo que a princípio tenhamos dificuldade em entender. Mas é preciso trabalhar esse entendimento para que possamos estar cada dia, de fato, efetivamente gratos à existência que a misericórdia divina nos concedeu. O amadurecimento psicológico desperta a consciência para a sua realidade transcendental, superando os impositivos imediatos dos instintos e ampliando as percepções em torno dos valores existenciais. Analisemos bem o início desse parágrafo. O amadurecimento psicológico, que é isso que nós estamos procurando trabalhar, amparados pela psicologia de Joana de Ângeles, desperta a nossa consciência para a realidade transcendental. A percepção da vida em termos de realidade física e espiritual. Transcendental porque percebe também as interações constantes que há entre uma realidade e a outra, superando os impositivos imediatos dos instintos. Não há mais cabimento, diante desse esforço de conscientização que estamos tendo, para agir de forma inconsciente, de forma automatista. Não. Cada vez mais, até pelo trabalho que temos feito de meditação, de reflexão e, consequentemente, de espiritualização, somos chamados cada vez mais a mesmo em tarefas rotineiras do dia a dia, a estarmos conscientes
daquilo que fazemos. Isso se traduz, inclusive, num certo nível de bem-estar, né? De estar se percebendo integrado na realidade temporária em que está inserido e nos objetivos da vida, tal como a percepção espiritual agora nos faculta. Por isso, ainda voltando ao texto, ampliando as percepções em torno dos valores existenciais. Esse esforço de espiritualização vai, inclusive, tornando os nossos sentidos físicos, sim, nossos sentidos físicos, mais sutis em perceber as interações com a espiritualidade de uma forma indireta, aonde possibilidades intuitivas vão se aprofundando em nós, exatamente por estarmos agora vivenciando um nível mais pleno de harmonia com as leis divinas. Dá-se em nosso íntimo, conosco, aquilo que se dá com a água de um rio, quando está totalmente serena e límpida, e possibilita a percepção visual como se fosse quase que um espelho. Quando o rio está com as águas tumultuadas ou sujas, a percepção que antes retrataria um espelho, agora retrata apenas aspectos difíceis de se perceber no reflexo que aquela água agora perdeu as possibilidades que antes tinha. Assim se dá com a nossa mente, com o nosso psiquismo. Quanto mais nós estivermos em paz, em harmonia conosco mesmos, com a vida, com a percepção espiritual dela, mais amplas possibilidades que antes não tínhamos, de percepções sutis, tornam-se realizáveis. Por isso, amplia-se as percepções em torno dos valores existenciais. Prossigamos. Quando alguém consegue a experiência da gratulação, gratulação aqui como sinônimo de gratidão profunda, mesmo de referência aos insucessos, que podem ser considerados como experiências que ensinam a agir com responsabilidade e retidão, alcança o patamar em que essa deve ser vivida. Então é isso. A pessoa se sente tão bem com a vida que, mesmo diante de insucessos, de tropeços, de dificuldades, ela não perde o viés interior de se sentir bem e de perceber naquelas situações, mesmo que incômodas, possibilidades de aprendizagem, de evitar erros futuros, de estar atento a sempre extrair o melhor de tudo o que nos acontece. É isso que essa experiência de gratulação vai nos possibilitando. Uma conscientização do ser, que se é, faculta a renovação das forças morais, para diluir a sombra e desenvolver as experiências renovadoras. Uma conscientização do ser que se é, essa conscientização do ser que se é,
diz respeito às convicções de imortalidade da alma, de espiritualização plena, que se é, faculta a renovação das forças morais para diluir a sombra. Que maravilha, não é? À medida em que nós vamos trabalhando cada vez mais a nossa espiritualização, uma dúvida, as sombras estão sendo ressignificadas. O conteúdo morboso do nosso passado vai se diluindo e vai sendo substituído por novos hábitos e condicionamentos, agora em harmonia com as leis divinas, facultando-nos paz, bem-estar, sentimento de gratidão. Uma conscientização do ser que se é faculta a renovação das forças morais para diluir a sombra e desenvolver as experiências inovadoras. Que maravilha! Há um mar imenso de experiências renovadoras nos esperando. Muito além daquelas que apenas as percepções físicas antes nos possibilitavam. É para essas experiências grandiosas que a revelação espírita vai nos convidando e nos ajudando a ter certeza do fato de que elas são. Inúmeras vezes a espiritualidade benfeitora, nas mensagens que vêm através de grandes médiuns da doutrina espírita, tem deixado bem claro para nós que o fato de estarmos encarnados sobre as restrições de sentidos físicos, dos 5 sentidos físicos, que em termos de possibilidades de percepção da realidade plena são diminutas, é para nós nos vermos durante a encarnação como se estivéssemos presos em grades que dificultam a percepção da realidade plena que nos rodeia. Mas à medida em que nós vamos trabalhando essa maravilha que é a gratidão, as percepções vão se ampliando. As provações constituem bênçãos que a vida proporciona ao ser calceta, que cometeu no passado e mesmo na atual existência arbitrariedades, a fim de que disponha de meios de recuperar-se da culpa inscrita no cerne do ser. Vamos analisar esse último slide do nosso estudo dessa tarde. Então, as provações constituem bênção. Para que percebamos em nós esse conteúdo como verdadeiro, claro que a gratidão precisa estar sendo bem trabalhada. Que a vida proporciona ao calceta, aquele que está tentando fugir dos crimes, dos erros que cometeu no passado. E mesmo na atual existência. Arbitrariedades, a fim de que disponha de meios de recuperação da culpa inscrita no cerne do ser. Então, nós temos, fechando os comentários dessa tarde, de perceber nas dificuldades, nos problemas, lições importantíssimas em seu conteúdo para nós, e que não devem ser, de maneira nenhuma, impeços para estarmos em harmonia, em equilíbrio espiritual, vivenciando esse nível de gratidão que esse estudo da obra de Joana de Ângeles vai nos abrindo as portas para vivenciarmos.
Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse breve estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.